As mãos que assinaram documentos emblemáticos em meados de 1900 eram negras. Um exemplo é esta ata de 1931, onde o então presidente Tavares Sobrinho do Superior Tribunal de Justiça renuncia ao cargo em sessão extraordinária por não estar de acordo com uma indicação sem o consentimento da presidência. No mesmo documento, se nota que Heráclito, que era até então vice-presidente do tribunal, também renunciou como ato de lealdade. Um pouco antes, no primeiro dia de 1914, um artigo do então juiz Heráclito deixava bem evidente a insatisfação com os desdobramentos do tão esperado Código Civil Brasileiro. O texto é do jornal Gazeta do Comércio. No fim do documento, um desejo para um ano mais afortunado. Da grandeza da obra dele como profissional, né, como jurista, os cargos que ocupou, os grandes cargos da época que ele ocupou, é realmente extraordinário. Em 1922, ele já era desembargador do Supremo Tribunal de Justiça do Estado. Um desembargador faz análise de peças jurídicas com rigor. O trabalho consiste basicamente em ouvir os questionamentos que foram feitos pela acusação e defesa sobre possíveis lacunas que foram deixadas na primeira instância. No século passado, essa responsabilidade era ainda maior, porque poucos homens tinham o poder de decisão. Heráclito Carneiro Ribeiro estava entre essas autoridades. O desembargador Heráclito sempre me chamou a atenção, principalmente porque a foto dele está bem ao centro nas fotos dos ex-presidentes do tribunal e um sorriso largo. Então, sempre eu esperava que alguém se interessasse em falar sobre ele, né? Já que nós temos essa pesquisa da biografia de todos os desembargadores, de uma mente brilhante, um homem extremamente culto. Um homem à frente do seu tempo, que enfrentou pelo caminho diversas batalhas pela educação e a justiça. Trabalho há 17 anos como historiador no tribunal. A gente tem que correr atrás de muito material, imagem, foto. Heráclito a gente encontrou, né? A gente tem aquela foto dele, que é a famosa foto que foi retirada, né, do túmulo, né? E temos uma foto que a gente, por um acaso, localizou junto com outros desembargadores, né? E a gente fez uma higienização dessa foto e hoje a gente tem ela no nosso acervo. É muito interessante para nós devido à posição e à época dessa pessoa, da importância dessa pessoa. Heráclito nasceu em Salvador, mas foi aqui que se consagrou na carreira. Exerceu a função de juiz em Laguna, Tubarão, Araranguá, São Bento do Sul, Joinville e Florianópolis. Foi promovido a desembargador em 1922. Fundou o Instituto Politécnico e o Ginásio José Brasilício, instituições de ensino secundário comuns na época. Além disso, é um dos fundadores da primeira faculdade de Direito da capital, que teve sede no prédio onde hoje se encontra a Academia Catarinense de Letras. No livro Cofre Aberto, existe um artigo com uma correção de Heráclito quanto à decisão da Faculdade de Direito. 11 de fevereiro de 1932. Aí foi criada a Faculdade de Direito, os fundadores estavam ali. Mas aí o Heráclito Carneiro escreveu uma carta para o jornal, dizendo assim: eu quero corrigir algumas informações do seu informante. Porque há omissão na ata, porque foi discutido e teve o meu voto e de um ilustre juiz, que eu acho que foi Érico Torres, que votaram no sentido de que não fosse um curso autônomo, mas que ele integrasse o Centro Politécnico, porque ali a nova faculdade já teria prédio, sala de aula, biblioteca, tudo. O Tribunal de Justiça fica no centro de Florianópolis, no entorno da Praça dos Três Poderes. Por aqui, passam cerca de 1.600 pessoas por dia. Obrigada. Bem na entrada, saudando todos que passam por aqui, estão todos os presidentes. Heráclito Carneiro Ribeiro está aqui, no centro, isolado,
o único desembargador negro a presidir em 133 anos o Poder Judiciário. Muito interessante nós termos um desembargador de pele de cor negra, e isso era comum à época, porque os desembargadores, os primeiros desembargadores, os primeiros magistrados a virem para Santa Catarina vieram do Nordeste. Esses tempos eu estava falando na Academia Catarinense de Letras, eu disse, aqui está cheio de personagens, personalidades fotografadas aqui, há muitos quadros, né? Tem 2 quebrados e nessa lista toda existem 2 negros. Eu pergunto para os senhores, quais são os 2 quadros quebrados? É o de Cruz de Souza e Gustavo Lacerda. Então, pode ser uma coincidência, né? Mas é uma coincidência assim que chama atenção, né? Parece que a sociedade ela só valoriza alguns aspectos e outros são apagados. Atualmente, em todo o estado, apenas 3 juízes e 1 desembargador se autodeclaram negros. Em 2014, o Salão do Tribunal do Júri recebeu o nome de um deles, uma homenagem ao juiz de direito Vilmar Cardoso, que morreu precocemente, 1 ano antes. Não existe outro. Eu tinha um colega magistrado, Vilmar, que faleceu muito moço e era negro também. Mas durante esse período de 86 para cá, só eu e ele, só eu e Vilmar. Eu não vejo razão alguma para que uma pessoa considere outra melhor ou pior por causa da cor da pele. Penso que o que nos importa é a essência da vida e que todos poderíamos ter uma vida muito melhor do que temos hoje em razão desses preconceitos. Hoje o curso de Direito está em fase de transição para ações afirmativas, assim como a Universidade Federal de Santa Catarina, que vem implementando práticas inclusivas. A começar pela diretoria, que é presidida por uma mulher. Heráclito ele é fundamental, porque acho que as pessoas precisam se enxergar também nessas figuras negras, né, que tiveram um papel tão importante para o ensino jurídico. Então, no ano passado, em novembro, nós criamos um comitê, né, que é um comitê de promoção da igualdade, também que trabalha a questão da cultura da paz, do combate à violência e aos direitos humanos. Isso é fundamental, tanto para a democratização do nosso espaço, né, e para que a gente consiga, né, com a luta que nós temos instalada hoje, caminhar aí para uma universidade que seja efetivamente plural, que seja efetivamente democrática, que seja efetivamente inclusiva. Uma autoridade que tinha a genialidade no gene. O pai, Ernesto Carneiro Ribeiro, foi um médico, filósofo e referência nacional como educador brasileiro. Ficou conhecido pela polêmica mantida com o ex-aluno Rui Barbosa, por conta da revisão ortográfica do Código Civil Brasileiro. Heráclito tinha justiça na veia. O desembargador Heráclito, que veio da Bahia, era já filho de uma figura muito famosa, o pai dele, Ernesto Carneiro Ribeiro. Então fica aí mais um intelectual negro de grande relevância para o nosso estado e relevância para o nosso país. Ele está isolado na história, mas não está só. Deixou um legado no direito, no judiciário. Um magistrado que dispensa apresentações, mas que carrega o título singular de ser o único de conceder embargos e petições no mais alto escalão da justiça. Assim como ele, outro político foi referência na área de tomada de decisão. Diferente de Heráclito, tem um nome mais popular e fez carreira na política. O assunto da próxima reportagem.